Olá, bilíngues! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana e nesse canal eu dou dicas de estudo e também mostro a minha evolução no aprendizado do inglês. Inclusive tenho vídeos falando inglês aqui no canal, caso vocês queiram conferir. E no vídeo de hoje eu vou contar aí um pouquinho para vocês a respeito dos marcos da minha evolução no inglês, porque é algo que eu recebo bastante questionamento, coisas do tipo: quantas horas de mar eu tinha quando eu consegui fazer tal coisa, quantos cards eu tinha, em qual etapa eu estava, com quanto tempo eu consegui desenvolver tal habilidade. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito desses questionamentos. Alguns eu vou conseguir responder, outros eu já não vou conseguir, e aí eu explico pra vocês por que alguns eu consigo e outros não. Então vamos pro nosso vídeo. Então vamos lá, por que algumas coisas eu vou conseguir responder e outras não? Simplesmente porque algumas coisas eu contabilizei, outras eu não consegui contabilizar, eu não fui anotando, marcando, e tem algumas coisas que são mais uma base, é mais uma estimativa do que algo exato ali, vocês vão entender por quê. Mas aqui, o que eu não contabilizei? As minhas horas de mar, por exemplo, eu não contabilizei. Então se você me perguntar quantas horas de mar eu tinha quando eu consegui começar a entender o inglês, começar a me entreter com o inglês, eu não consigo te falar, porque eu não contei. Ah, quantos cards você tinha quando você começou as suas leituras? Não olhei isso, eu não fui lá e olhei, tô começando hoje e tenho tantos cards. Eu não fiz assim, eu não contabilizei dessa forma, então esse tipo de questão eu não vou conseguir responder. Agora, quando mais ou menos eu conseguir fazer cada coisa, eu vou conseguir dar uma estimativa para vocês. E aqui nesse vídeo eu vou fazer uma divisão das habilidades. Então eu vou falar cada habilidade separada, em qual etapa eu tava, o que eu conseguia fazer naquela altura ali do curso. Então eu vou ir contando para vocês coisas desse tipo com base em cada habilidade. E aí a gente começa com a leitura. Eu gosto muito de ler, eu sempre gostei de ler. E o que acontece? No curso do Mairo, logo de cara, você é jogado ali no texto com áudio. Então, já é uma contribuição muito boa para sua leitura. Na segunda etapa, mais leitura e um pouquinho mais complexa, então já é outro passinho que a sua leitura vai dando. E aí, em relação à minha leitura, eu acredito que melhorou bastante, porque eu não pegava só o material do curso, eu conseguia buscar material fora, eu li outros tipos de coisa, então eu acho que isso corroborou bastante para minha leitura evoluir muito. Mas mesmo assim, quando eu cheguei lá nos 10 meses de estudo, eu tava entrando ali na quarta etapa, eu tentei ler alguns livros e não consegui dar continuidade a essas leituras. E quais eram esses livros então? Esses livros eram Crepúsculo e Harry Potter. Sempre quis ler, sempre quis fazer leituras desse tipo em inglês, então eu tentei esses dois, mas não consegui, e aí eu resolvi esperar mais um pouquinho. E aí, lá nos meus 1 ano e 10 meses mais ou menos de curso, eu resolvi tentar de novo, mas com outros livros. São livros assim que seguem a mesma linha, são livros de fantasia, mas outros livros. E aí eu consegui, a leitura fluiu muito bem, então eu comecei a ler esse tipo de livro. Fantasia, livros de 300 a 400 páginas. Então foi onde eu vi que a minha leitura estava muito boa ali, depois de 1 ano e 10 meses estudando, e daí pra frente só foi alegria. Eu consigo ler muita coisa hoje, muito tipo de material, assim, material variado, eu consigo ler bastante. E aí, no caso, com 1 ano e 1 mês de curso, eu tava entrando ali na etapa 5. Eu lembro de ter entrado na etapa 5 exatamente 1 ano depois que eu comecei o curso. Então, no dia 14 de agosto de 2020, completou 1 ano de curso e o dia que eu entrei na etapa 5. E aí, como eu falei pra vocês, eu fiquei 1 ano na etapa 5 e foi 1 ano exatamente, porque em 2021 eu saí da etapa 5 e comecei a etapa 6. E agora a gente passa aí, eu vou passar pra vocês o listening. Vou falar do listening porque é uma habilidade que eu gosto muito de praticar. Eu tô sempre falando pra vocês aqui, pratiquem o listening, escolha materiais variados. E vocês têm muita curiosidade a respeito do listening, principalmente do listening sem as legendas. Então eu vou contar pra vocês como é que foi o meu processo, que eu acredito que foi um pouquinho diferente, mas ainda assim foi algo que me ajudou bastante a desenvolver o meu ouvido. Então desde o início do curso você é estimulado ali no listening, principalmente porque você tem a playlist e tem aquela coisa que você precisa
precisa ouvir todo dia a playlist. Então todo dia, querendo ou não, você vai fazer esse treino. Mas aí lá na terceira etapa você começa a fazer o treino com o inglês de séries, de filmes, e você pode explorar outros tipos de mídias também, podcast, vídeo no YouTube, e eu dei o meu máximo, eu explorei o máximo que eu podia quando eu cheguei nessa etapa, e aí eu já contei pra vocês o meu processo de retirada de legenda. Eu não gostava muito de legenda por causa da minha visão, eu não conseguia achar uma legenda que fosse confortável, então aos poucos eu fui tirando. Então eu acho ali que com um mês de mar, mais ou menos, eu já tinha tirado as legendas. Mas antes de tirar, eu fiz um treino aí intercalando as legendas. Então alguns episódios eu via com, outros eu via sem. E gente, não vou mentir, quando eu tirei as legendas foi um negócio assim que eu fiquei muito perdida, eu não sabia o que eu tava fazendo, porque eu achava que eu nunca ia conseguir entender o inglês, aquilo ali tava difícil demais, porque eu nunca tinha experimentado o inglês sem legenda. E aí eu demorei bastante pra tentar pegar ali, pra conseguir, de fato, pegar o ritmo de conseguir me acostumar a ter tudo sem legenda, porque a legenda é como se fosse uma muleta. Então, quando você tira as legendas, você se sente meio bambo ali, você sente que o negócio não vai dar muito certo, mas com muito treino, depois de muito ouvir, eu percebi que estava dando certo. Mas quando eu percebi que estava dando certo, eu ainda não conseguia entender muita coisa. Eu conseguia pegar ali pelo contexto, uma palavra ou outra que eu tinha inserido no Anki e que aparecia lá na série, eu conseguia identificar, mas demorou um bom tempo. E eu digo pra vocês, pra eu conseguir entender mesmo, pra eu conseguir falar, nossa, eu entendo isso aqui a maior parte, eu consigo me entreter com isso, eu consigo usar isso aqui até mesmo nos meus momentos de lazer, isso aí demorou bastante. Demorou ali um ano e meio direto fazendo listening todos os dias. Então eu falo pra vocês, treinem bastante e tenham em mente que não é do dia pra noite. Vocês precisam ir se acostumando aos poucos e que no início, de fato, vai parecer que você nunca vai conseguir entender. Mas aí é treino, 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 milhares de horas de listening e vai chegar um ponto que você vai perceber, poxa, já entendo, já consigo entender isso aqui, meu listening tá ficando muito bom. Mas mesmo assim, não deixem de treinar, até quando o listening ficar muito bom, você ainda vai continuar treinando para ficar melhor ainda, principalmente porque se você ouve bem, a questão ali da sua fala vai ser ainda melhor, porque você vai conseguir escutar melhor o nativo, melhor aquela pessoa que está conversando com você, independente se é uma pessoa nativa ou não, na verdade, você vai conseguir dar atenção ali pro que ela tá falando, sem se preocupar se você tá entendendo ou não, se você vai entender. Porque na hora que você vai escutar alguém, sempre dá aquele nervosismo, se você vai entender ou não, para conseguir responder aquela pessoa. Então, quanto melhor o seu listening, melhores vão ser as suas respostas quando você finalmente entrar ali no seu treino de fala. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho aí como foi a questão do speaking. Quando eu comecei a treinar, quando eu senti que deveria treinar, e aqui eu digo pra vocês que eu fui muito audaciosa, na verdade, na questão do speaking, porque com 10 meses de curso, eu falei, quer saber? Eu vou pagar um mês de Cambly. E eu paguei um mês de Cambly com 10 meses de curso. E, gente, por incrível que pareça, eu me saí bem, eu consegui participar de todas as aulas, eu consegui finalizar todas as aulas, passei por algumas experiências não muito agradáveis, já contei aqui um pouquinho pra vocês como é que foi, mas a maioria dessas experiências foi boa porque eu consegui desenvolver alguma coisa ali, eu consegui falar, então foi muito gratificante pra mim ver o fruto do meu esforço, ver que tava dando resultado e isso me deu um gás pra continuar, porque depois que eu parei ali com o Cambly, eu demorei um pouquinho pra voltar a ter conversas, a ter aula de conversação. Depois eu voltei a ter mais aulas de conversação por um tempo, foram aulas muito boas, mas aí eu decidi parar um pouco para continuar desenvolvendo as outras habilidades, porque eu sabia que no momento que eu quisesse falar, que eu quisesse treinar a minha fala, eu conseguiria, porque eu já estava desenvolvendo aquela habilidade. Então, mesmo tendo essa audácia aí de entrar lá no Cambly, de começar a arriscar pagar algumas aulas por fora aí, ainda assim, depois que eu finalizei esse processo aí de tentar me iniciar na questão aí da fala,
eu dei uma pausa. Dei essa pausa, mas foi muito bom, né? Foi muito bom pra mim ter dado essa pausa, que foi justamente aí na etapa 5, onde eu tive a oportunidade de explorar muito material e agora fazer aulas de conversação tá muito mais fácil do que naquela época. Então, aquela época foi só assim, eu acredito que foi só para dar um gás, para eu entender que eu conseguia fazer, que eu conseguiria falar quando eu precisasse ali, quando eu quisesse começar a fazer o treino de fala a sério mesmo. Então hoje é tudo muito mais tranquilo. E aí hoje, com os meus 2 anos e meio aí, mais ou menos, de estudo. E aí, pessoal, para essa questão de fala, vocês sempre me perguntam como eu treino a fala. Eu treino fazendo aulas de conversação. Vou deixar para vocês aqui o meu código do Cambly, que é Bilingue 1010, e vou deixar alguns links aí também da UProf, que é uma plataforma muito boa, que eu já contei pra vocês aqui como é que funciona, o que é a plataforma, enfim, muito boa pra treinar conversação e com professores muito bons também. E aí, pessoal, outra coisa em relação ao speaking que eu fiz, que me ajudou pra caramba, me ajudou demais, foi ter participado do desafio da Stephanie. A Stephanie do The English Coach, muitos de vocês a conhecem, e ela tem um programa aí que ela faz geralmente no meio do ano, no início do ano, que é um programa onde você pode conversar com pessoas do mundo inteiro. Então, ela cria um grupo ali. Na minha época foi no Facebook esse grupo, e aí você pode ter contato com todo mundo. Todo dia você tem que fazer uma atividade, se expor ao inglês de alguma forma e publicar lá no grupo, e aí você vai interagir com essas pessoas, você pode chamar essas pessoas para conversar, você pode mandar áudio, e são pessoas, gente, do mundo todo mesmo, que estão aprendendo inglês. Então você sente uma confiança quando você consegue conversar com aquelas pessoas, que é um negócio assim impagável. Foi muito bom pra mim, e eu até contei um pouquinho dessa experiência na época que eu tava lá no grupo. Eu fui contando um pouquinho aqui pra vocês, e foi muito bom mesmo. Se você tiver a oportunidade de participar da próxima vez que ela abrir alguma turma, algum projeto dessa maneira, participe, porque é muito gratificante, você evolui demais. É só um mês, mas é um mês intenso, então é muito bom também e me ajudou bastante. Então, pessoal, tem mais ou menos essa estimativa aí. Um ano e pouco, eu comecei a ler livros maiores, 300, 400 páginas, e antes eu já estava treinando bastante a minha leitura ali com material fora do curso. Aí teve a questão da fala, que com 10 meses eu tentei aí ficar esse 1 mês no Cambly, até deu certo. Depois eu vim e fiz aula de conversação para testar, para entender como é que funcionava. E aí, mais pra frente, teve a questão aí do programa da Stephanie, que me ajudou bastante. Hoje em dia, me considero fluente, inclusive, faço aula de conversação, treino a minha fala aí com aulas. E a questão do listening, depois de um ano e meio fazendo ali todos os dias, eu senti que de fato era um listening que dava pra eu me entreter, que dava pra eu conseguir entender bastante coisa. E o listening que eu tenho hoje tá muito melhor do que aquele listening do 1 ano e meio depois do curso, né? Porque eu já tô em quase 2 anos e meio, então uns 2 anos ali que eu faço listening direto e sem as legendas. E é isso, pessoal, para esse vídeo era isso, mas eu ainda quero conversar com vocês também a respeito aí do pensar em inglês, do entender músicas, entender série, de falar de cada coisa dessa aí separadinha, para vocês entenderem como é que foi o meu processo e para ver aí como é que tá o andamento do processo de vocês também. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo.